tudo que aconteceu, nas histórias que temos visto, aconteceu por você. Deus conheceu você antes da fundação do mundo. E Ele escolheu você antes da fundação do mundo, você que é crente. E Ele decidiu salvar você. E nós nos aproximamos do Senhor e dissemos: Senhor, como o Senhor vai salvar essas pessoas? Como o Senhor vai me salvar e salvar essas pessoas? E Ele então começa a contar a sua história na sua palavra. Ele vai dizer: eu chamarei Abraão um dia, um homem que habitará em Ur dos Caldeus, eu vou chamá-lo. E eu vou fazer com que ele constitua uma família. E eu vou lhe fazer promessas. E eu vou lhe dar um filho chamado Isaque. E esse filho Isaque conhecerá Rebeca e eles se casarão. E eles terão 2 filhos, Esaú e Jacó. E eu vou abençoar Jacó. E Jacó constituirá uma família. Ele encontrará sua esposa junto a um poço, e ele trabalhará por ela, e receberá também a sua irmã como esposa, e eu darei assim sequência à história, até que os tempos chegarão no seu apogeu, e por meio dessa família que eu vou formar, eu trarei o Salvador ao mundo, e aqueles que crerem nele, essas pessoas que eu escolhi, serão transformadas de escravos em filhos, e serão meus herdeiros. Essa história que estamos estudando é a história da nossa salvação. E a pergunta que deve ficar é a seguinte: essa história é sua? Você é crente? Você é crente? Você crê em Jesus como seu Salvador? Você faz parte dessa saga? A história de Abraão, de Isaque, de Jacó é a sua história. É a história da sua redenção. Se você crê em Cristo, então é. Então você estando em Cristo, você está se beneficiando dessa história, da história da salvação da humanidade. Se você não é um crente, essa história não é sua. Como eu faço, pastor, para fazer parte desta história? Muito simples. É necessário que você receba Jesus Cristo como seu Salvador. Recebendo, crendo nele, você se transformará de escravo em filho. E filho é herdeiro. Você será um herdeiro de Deus. E essa história de salvação e de graça, da formação de uma família para salvar o mundo e abençoar o mundo, essa história da busca de Deus, da humanidade perdida, essa história será sua. Receba o Salvador, o descendente de Jacó, hoje, para que essa história de graça e de salvação e de redenção seja a sua história também.